Oi, tudo bem? Sou Wagner. Bom, como você está com a interpretação da leitura da Bíblia? Manda nos comentários o que você está achando, o que nós podemos melhorar, o que você está compreendendo e entendendo. E no episódio de hoje nós vamos finalizar o livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Então, antes de fazer a leitura do último capítulo, vamos fazer algumas reflexões que nós podemos tirar desse livro e também dos outros anteriores. Primeira reflexão: as histórias da Bíblia, elas devem ser interpretadas para serem aplicadas no nosso dia a dia, para não ficar algo escrito por escrito. Então tem que ser compreendido a história, que é utilizando a nossa imaginação, as nossas ideias. Um outro ponto interessante: a Bíblia é um manual individual. Vou dar um exemplo. Cabe a você ou não fazer, entender o que se aplica na sua vida de bom e executar. Vou dar um exemplinho. Você compra um eletrodoméstico, um eletroeletrônico ou qualquer coisa que no manual está escrito: não colocar água. Você vai colocar água. Cabe a você seguir o manual ou não. Um outro ponto que nós podemos ver desde o começo da Bíblia até agora: cada um tem que fazer a sua parte. É a história do copo de água. Você pode estar com sede, mas é mais fácil você ir atrás de água ou alguém trazer um copo para você, ou trazer água até você. Um ponto interessante que trouxe agora nesses últimos capítulos, nos últimos episódios, é uma interpretação é que ninguém é igual a ninguém. Ou seja, não teve dois Moisés, não teve dois Arão, não teve. Então, cada um tem a sua missão, o seu objetivo, o seu trajeto, a sua tarefa, o seu propósito. Ninguém é igual a ninguém. Nós apenas temos que compreender e entender o outro para nós seguirmos o nosso caminho individual. Um outro ponto que nós podemos ver desde a construção da nação de Israel, das diversas tribos que tem. O que nós fazemos hoje, ou deixamos de fazer, vai ter uma consequência amanhã, ou nas próximas gerações. Porque tudo começou lá desde Abraão, Isaac e Jacó e por aí foi. Depois que nós vimos que a tribo inteira ela cresceu, estão chegando na Terra Prometida, que nós podemos ver que para chegar a algum lugar ou conquistar alguma coisa é necessário um processo, né? Então, um exemplo: você quer entrar na faculdade, tem um processo de estudar, fazer vestibular, até você entrar na faculdade. Quer se formar na faculdade, você tem que estudar na faculdade, Quer subir de cargo no seu trabalho, melhorar o seu emprego, você tem que se aprimorar para isso. Ter o seu diferencial, viver o processo, saber como funciona, o que precisa fazer, como fazer. Quer melhorar a sua família? Você tem que ser uma pessoa exemplo para a sua família. Fazendo o que precisa ser feito, seja um processo, não é nada do dia para noite. Quer cuidar da sua saúde, tem que cuidar da sua alimentação, atividade física. Um pouco por dia, todos os dias. É um processo. Nada acontece do dia para a noite. E é bem interessante que nós vemos que a Bíblia ela traz a compreensão de que é necessário fazer o que precisa ser feito da melhor maneira que podemos fazer. Ou seja, isso remete ao seu sacrifício ou ao meu sacrifício, porque é usado muito nas histórias do povo entregar a sacrifícios. Então, sacrifício nada mais é do que você estar disposto a utilizar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, para fazer aquilo que é bom para você e para as outras pessoas ao seu redor. Porque nós podemos fazer um comparativo assim, né?
se você quer. Eu gosto bastante de usar o termo estudar e termo de academia, porque é cuidar da saúde física. Você tem o sacrifício, você tem sua dedicação do seu tempo, dedicação das suas horas, dedicação do seu lazer, dedicação financeira para fazer algo que vai ter um retorno, mas esse retorno ele ocorre através de um processo. Porque lembra, nada é de um dia para o outro, mas tudo o que fazemos hoje vai ter consequências amanhã, ou o que deixamos de fazer também. Então a Bíblia ela traz bastante dessas interpretações por detrás da história, porque pensa só, e se Jacó não tivesse brigado com o anjo, né? E se Moisés não tivesse escutado o chamado de Deus, como que seria a história? Não teria. Teve que fazer o que é necessário ser feito, conforme as orientações. Eu volto sempre na pergunta: como você escuta a voz de Deus, a sua consciência, a maneira com que você pensa? E o que nós podemos ver que uma palavra principal que descreve todo esse percurso da leitura da Bíblia até aqui não é a fé, porque nós não lemos a palavra fé em nenhum momento, é até interessante. A palavra principal que define a história desde Abraão, Isaac e Jacó é a coragem. Por quê? É necessário ter coragem para fazer o que precisa ser feito para você chegar aonde você quer. Ou seja, a promessa, né? Porque Deus fez uma promessa a Jacó, que ia multiplicar a semente dele, que é o povo e tal. Mas muitas pessoas foram tendo que ter coragem, porque isso não quer dizer que nós vamos ter adversidade. Porque lembra isso, toda adversidade é uma oportunidade de aprender algo para te levar até onde você quer. É isso que o povo de Israel enfrentou, né? Com as batalhas, com a sede. Por quê? Eles desenvolveram uma coragem, uma confiança de acreditar em Deus para chegar à terra prometida. E, claro, teve uma pessoa que estava instruindo, que era Moisés. Mas não é só Moisés a nação de Israel. Não é só Moisés as tribos de Israel. Então são um conjunto de pessoas. Isso mostra também que ninguém faz nada sozinho. Temos o nosso fazer individual que contribui para um coletivo, tá? Então, essas foram as reflexões dos últimos capítulos e do livro de Números. Então, hoje nós vamos chegar ao final do capítulo do livro de Números e no próximo episódio daremos sequência no 5º livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômios. Então, vamos lá. Prepara, respira. Livro de Números, capítulo 36. Os casamentos das herdeiras. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram ao Senhor, o Senhor mandou dar essa terra a meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade cedesse às suas filhas, e casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentará a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte das nossas heranças. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com que se casar. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo:
Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Mecla, Tirza e Ogla e Milca e Noá, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos Manassés, filhos de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou a tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Bom, chegamos ao final do capítulo 36. Finalizamos agora o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. E no próximo episódio nós iremos dar início ao livro de Deuteronômios, o quinto livro da Bíblia. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo, deixar seus comentários ou enviar seus comentários. Se tiver dúvidas, se tiver sugestões, para nós melhorarmos o nosso programa de leitura da Bíblia diária. E um fato muito interessante é, nós já lemos, bem dizer, quase 10% da Bíblia. E uma coisa que as histórias da Bíblia mostram, né? É um pouco por dia, todos os dias, com coragem, e você só não pode parar. Porque a terra prometida chega, que é o que aconteceu aqui no livro. Uma analogia para o nosso dia a dia. É impossível não conquistar alguma coisa que você deseja se você continuar até conquistar. Só perde quem desiste. O restante é tudo experiência. Então agradeço você pela sua audiência e vejo você numa próxima.